Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai dar início a mais uma aula de matemática, hoje falando a respeito de equações do segundo grau, viu? Vocês podem estar estranhando, não é o salto que eu tô dando aí dos conteúdos, mas não quer dizer que a gente vai deixar de ver o capítulo 4, viu? E os demais capítulos. Eu decidi fazer dessa maneira, porque é uma maneira que eu achei melhor em relação à sequência de conteúdos, viu? Então, por isso que eu optei em passar equações do segundo grau antes de semelhanças, tá beleza? Então vamos acompanhar com bastante atenção para entender, viu? Equações, tá lá na página 144, viu? Vamos abrir o livro aí e acompanhar. Equações do segundo grau com uma incógnita. Vamos estudar tudo sobre equações. A nossa primeira aula sobre equações é uma parte assim, é uma parte introdutória, não é? A gente vai conhecer um pouco sobre equações, viu? A gente não vai, vamos dizer, procurar raízes ainda, tá? Hoje não vamos fazer exercícios, vamos apenas conhecer um pouco sobre equações do segundo grau. Então vamos lá. Para você que já conhece equações do primeiro, isso aqui não vai ser assim, é uma coisa de outro mundo, viu? Não é tão difícil assim. Bora lá, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre equações do primeiro grau, para a gente entrar nas equações do segundo. Equações do primeiro grau, você sabe que é isso aqui, não é? X mais 2 igual a 4, não é? Isso aqui podemos dizer que é uma equação do primeiro grau, não é? Por quê? Porque tem igualdade e tem uma variável elevada ao primeiro grau, não é? O x está elevado a 1, não aparece, mas ele existe. Então, isso aqui é chamado de equações do primeiro grau. Para resolver, você sabe que a variável tem que ficar no primeiro, aqui já é o lugar dela, e os números têm que ficar no segundo. Então o 4 já está no lugar dele, o x também já está, só falta o 2 ir para o seu lugar, não é? Ele está no primeiro membro, ele tem que ir para o segundo. Ele indo para o segundo, ele tem que mudar de sinal, ele vem menos 2. X é igual a 2, não é? Ou seja, isso aqui eu tenho uma igualdade, então quer dizer que o primeiro membro tem que ser igual ao segundo, não é isso? Ou seja, se x é 2, então é 2 adicionado com 2, não é? 2 mais 2 é 4, significa que 4 é igual a 4. Significa que meu x é real, não é? Exatamente o valor esperado. Beleza? Então isso aqui é uma coisa simples, você já conhece. Vamos conhecer agora equações do segundo grau com uma incógnita, com uma variável. Pessoal, para ser equação do segundo grau, simples, a variável tem que estar no segundo grau, ou seja, a incógnita tem que estar elevada ao quadrado, viu? Eu vou substituir essa equação aqui, mudando x por x ao quadrado, e vou dizer que isso daqui é uma equação do segundo grau, pois a variável está ao quadrado. Que tipo de equação do segundo grau estamos trabalhando aqui? É completa? É incompleta? É redutível? É irredutível? Isso a gente vai conhecer cada detalhe que eu estou falando aqui, viu? Porque temos uma forma reduzida da equação do segundo grau, não é? Tem Aliás, eu tenho várias formas de equações do segundo grau, completa e incompleta. A completa, eu posso dizer que eu tenho uma forma reduzida de uma equação do segundo grau. Você vai entender no decorrer da aula, viu? Bora aqui, ó. Vamos prestar bastante atenção. Pessoal, equação da forma reduzida, uma equação completa do segundo grau, é isso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma forma reduzida de uma equação do segundo grau. Que tipo de forma reduzida, professor? O que o senhor quer dizer com isso?
no decorrer da aula vamos entender, viu? Porque tem muitas formas da equação do segundo grau. Quando vem, por exemplo, esse termo aqui vem 2 vezes, esse aqui vem 3 vezes, isso aqui 2 vezes, ou seja, não vem dessa forma aqui a minha equação. Então, eu tenho que reduzir para chegar nisso aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Ou até mesmo, faltando o bx, ou até mesmo faltando o c, vai significar que a minha equação do segundo grau é incompleta. O que não pode faltar, pessoal, é o ax², viu? Bora lá, vamos estudar. Isso aqui, A, B e C, chama-se coeficientes, viu? Coeficientes. O que são coeficientes? São números, viu? São números. O A é um número real, B, um número real, C, um número real. Então, o A, pessoal, ele pode vir um número com vírgula, um número negativo, positivo, fracionário, uma fração negativa. Pode vir de várias maneiras, assim como o B, assim como o C. O A, ele é o coeficiente do x². O B é o coeficiente de x. O C é o termo independente, não é? Ele, vamos dizer que é um número independente em relação à variável, não é? Ele está solto, certo? Então, o A, pessoal, o A ele não pode ser igual a zero, viu? O A ele não pode ser igual a zero, pois o A sendo igual a zero, o meu termo, que é o x², ele vai desaparecer. Se vai desaparecer, vai deixar de ser uma equação do segundo grau. Deu para entender? Assim, ó. Se aqui for zero, zero multiplicado por x² é zero. Então, isso daqui não vai existir mais. Eu vou ficar apenas com bx mais c. Eu vou ficar com uma equação do primeiro grau. Certo? Eu vou ficar com uma equação do primeiro grau e não a do segundo. Então, o A não pode ser igual a zero. O B pode ser igual a zero? Pode. O C pode ser igual a zero? Pode. O que não pode ser igual a zero é o meu A, viu? Eu vou substituir esses coeficientes aqui por números reais, viu? Por exemplo, A pode ser 2? Pode. 2x². Mais, o B pode ser 3? Pode. 3x. Mais o C pode ser 4? Pode. 4. Igual a zero. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau de uma forma reduzida e completa. Eu tenho uma equação do segundo grau completa, pois eu tenho todos os termos. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Quem é o meu A? 2. Quem é o meu B? 3. Quem é o meu C? 4. Então, eu tenho todos os termos. Eu tenho uma equação do segundo grau completa. Se viesse dessa forma, menos x² mais 8x menos 3/4 igual a zero. Lembrando que sempre igualando a zero, viu, pessoal? Para ser uma equação. Quem são os meus coeficientes? Se eu te perguntar, essa equação do segundo grau é completa? Sim, pois eu tenho todos os termos. Eu tenho todos os meus coeficientes. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C, não é? Quem é o meu A? O meu A é o coeficiente que acompanha a variável elevada ao quadrado. Quem é? Menos 1. Então, A menos 1, certo? Quem é o meu B? O meu B é 8. É o termo que está acompanhado com o x, não é? Com a variável que não está elevada ao quadrado. Quem é o meu C? É o termo independente, menos 3/4. Cuidado para quando eu pedir para vocês identificar os coeficientes, para você não esquecer do menos caso algum dos termos esteja negativo, viu? Então é isso daí. Vamos lá, vamos estudar mais. O que dá para a gente conhecer ainda nesse primeiro momento em relação a equações do segundo grau? Então, se temos equações do segundo grau completa, também temos equações do segundo grau incompleta. Como eu falei, o A ele não pode ser zero, o B pode ser zero, o C pode ser zero. Então, uma equação do tipo
ax ao quadrado mais bx igual a zero, eu estou dizendo que essa equação é uma equação reduzida também, só que incompleta, viu? Ela é reduzida, só que de forma incompleta, ou seja, está faltando um dos termos. Que termo é esse? O meu c. O meu c é igual a zero, pessoal. Então, eu vou substituir essa equação aqui por valores reais para você entender melhor. Por exemplo, o a menos 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau? Sim. Está na forma reduzida? Sim. É incompleta? Sim. Pois eu não tenho todos os termos. A e B apenas, não é? Quem é o meu A? O meu A é menos 3. Quem é o meu B? É menos 5. Eu posso dizer, professor, que o C é igual a zero? Pode sim. Então, caso você queira identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau incompleta, você pode dizer que ou o B ou o C é igual a zero. Nesse caso aqui, o C é igual a zero, certo? Outro exemplo, ax ao quadrado menos, mais c é igual a zero. Aqui também eu tenho uma equação do segundo grau de uma forma reduzida, só que agora incompleta também. Só que agora também faltando um dos termos. Agora é o b, não é? Eu não tenho o valor de b. Tenho, eu conheço ele, é igual a zero. Por isso que é uma forma incompleta. Por exemplo, menos 5x ao quadrado menos 8 igual a zero. Viu? Então, pessoal, eu posso dizer que o meu A é um termo negativo, menos 5, é um coeficiente negativo. B também é negativo, menos 8. Aliás, desculpa, B é igual a zero e C é igual a menos 8. Viu? Ó o erro que eu ia cometer aqui, ó. Tá vendo? Então, B não é menos 8. O B é o termo acompanhado com o x, não? Então, eu não tenho ele, então é igual a zero. O C que é menos 8, beleza? Então, vamos lá, vamos estudar mais. Como eu falei, pessoal, o A, o B, o C, ele pode vir de várias maneiras. O A que não pode ser igual a zero, não? Ele tem que ser diferente de zero. Então, ele pode ser um número negativo, um número positivo, fracionário, decimal, um radical. Pode vir de várias maneiras. Ele só não pode ser zero, viu? Porque deixa de ser a equação do segundo grau, viu? Se uma questão te pedir para você substituir os coeficientes por números, caso tenha um zero lá para substituir o A, você vai fazer. Ele está pedindo, você vai fazer. Mas você sabe que isso vai resultar em uma equação do primeiro grau, não é? Ou até mesmo deixando de ser equação, viu? Caso eu não tenha um valor real para o meu B. Eu tenho também o B igual a zero, não é? Então, às vezes deixa de ser uma equação do segundo grau e do primeiro grau, viu? Então vamos lá, vamos ver o que tem mais aí na página 144. Outra coisa, como eu falei, essa equação aqui é uma equação de forma reduzida, assim como essa, viu? Mas o que é isso? O que é uma equação da forma reduzida? Vamos estudar agora. Por exemplo, menos x ao quadrado mais 3 menos 4x menos 8 igual a 2x ao quadrado menos x mais 4. Uma equação da forma reduzida, pessoal, não é isso daqui. É o que a gente vai fazer com isso daqui, viu? A gente vai tentar fazer uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c, ou ax ao quadrado mais bx, ou ax ao quadrado mais c, sempre igualando a zero.
Isso aqui não está igualado a zero, certo? Então, eu tenho que igualar a zero. Para mim igualar a zero, pessoal, eu tenho que tirar tudo desse segundo membro aqui, ó. Não é? Porque no segundo membro eu quero zero. Então, para mim ter zero, eu preciso tirar 2x ao quadrado menos x mais 4 daqui. Então, eu tenho que levar lá para o primeiro, certo? Quem já está no primeiro? Menos x ao quadrado mais 3 menos 4x menos 8. Viu? Quem vem para o primeiro é o menos 2x ao quadrado, não é? É o mais 2x ao quadrado, mas ele vem menos. É o menos x, mas ele vem mais x. É o mais 4, mas ele vem menos 4. Igual a zero. Por que eu igualei a zero? Porque eu tirei tudo daqui. Eu tirando tudo daqui, eu fico com nada, não é? Então, fica dessa forma. Uma forma bem legal para a gente organizar é colocar os termos semelhantes. O que são monômios semelhantes, pessoal? Monômios semelhantes são monômios que têm a parte literal iguais, não é isso? Então, menos x ao quadrado, quem é semelhante a ele é o menos 2x ao quadrado, pois ambos possuem a mesma parte literal, não é? Então, uma forma de organizar é isso aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar os termos que está elevado ao quadrado, porque eu sei que é o meu a, não é? Depois, eu vou colocar o termo que está acompanhado com o x, que é o meu b, na sequência, não é a, b e c. Quem é? Eu tenho aqui o menos 4x, então eu posso colocar aqui menos 4x. Tem algum termo semelhante? Tem, mais x. Não é? Tem outro termo b aqui? Não. Quem é agora? Vou verificar se tem c. Tem termo independente aqui? Tenho. Tenho mais 3. E eu tenho também o menos 4. Eu tenho também aqui o menos 8, ó. Então, eu posso colocar na sequência. Menos 8 e menos 4. Igual a 0. Beleza, então, tá criando forma, não é? Então, eu não quero os dois termos A aqui. Eu não quero dois termos B. Eu não quero 3 termos C. Eu quero apenas um. Para mim ter apenas um, eu tenho que reduzir. Eu tenho que chegar a uma equação reduzida, não é isso? Então, eu vou somar e subtrair monômios. Como é que eu somo e subtraio monômios, pessoal? Conservando a parte literal, que é x ao quadrado, não é? E somando ou subtraindo os seus coeficientes. Menos 1 menos 2 é igual a menos 3. Menos 3x ao quadrado. Beleza? Menos 4x mais x, isso é igual a menos 3x. Mais 3 menos 8 é igual a menos 5. Menos 5 menos 4 é igual a menos 9. Igual a 0. Veja que interessante, não é? Que com uma equação desse tipo aqui, eu posso explicar outra situação que eu iria explicar, mas já posso fazer nesse mesmo procedimento aqui, ó. Eu cheguei em uma forma reduzida da minha equação? Cheguei. Com o valor de A, com o valor de B, com o valor de C. Que tipo de equação eu cheguei? Em uma equação reduzida de uma forma completa. Eu tenho todos os termos, não é? Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Pessoal, essa equação que estamos vendo agora é uma equação do segundo grau redutível. O que é isso? Lembra das frações redutíveis? 2/4, isso é 1/2. Por quê? Porque ambos foram divididos pelo número 2, ou seja, a fração foi simplificada, que gerou outra fração. Então, a mesma coisa eu posso fazer com equações, não é? Mas nem todas as vezes. Eu só posso reduzir uma equação caso todos os termos sejam divisíveis pelo mesmo número. E outra coisa, eu só posso simplificar equações completas com A, com B e com C. Vamos guardando essas informações, viu, pessoal? Eu só posso simplificar equações completas e se também caso todos os termos sejam divisíveis pelo mesmo número. Então, essa equação aqui
uma equação completa e todos os termos podem ser divididos por 3. Não é isso? 3 dividido por 3 é 1. Então, menos x ao quadrado. Não é? Menos x ao quadrado. 3 por 3 é 1. Então, é menos x. 9 por 3 é 3. Então, é menos 3 igual a 0. Então, eu cheguei também em uma equação completa irredutível, não é isso? Agora, ele não pode ser mais simplificada. Mas tem outra coisa que eu também posso fazer nessa equação. O quê? Multiplicar por menos 1. Para quê, professor? Só para tirar esse termo aqui da forma negativa. Para o meu A ser positivo. Professor, é obrigatório fazer isso? Não é obrigatório, mas quando a gente chega lá em resolução de equações do segundo grau, às vezes você vai precisar fazer isso. Não é precisar exatamente, e sim, vamos dizer, é uma opção para você fazer o procedimento de uma forma mais simples. É isso, não é? Então, eu vou multiplicar todos esses termos por menos 1. Então, se eu multiplicar todos os termos, o que vai mudar são apenas os sinais, não é isso? Então, quem era negativo vira positivo, não é? Então, x ao quadrado mais x mais 3 igual a 0. Pronto, então não dá para fazer mais nada aqui, a não ser procurar as raízes, caso ele queira, não é? Então, essa questão que pedi só para você calcular para chegar em uma forma reduzida da equação, não é? E uma forma simplificada, caso você chegue em uma equação redutível, você pode fazer isso que a gente acabou de estudar, tá bom? Vamos lá, vamos estudar mais. Pessoal, tem tanta coisa em equações, tanta coisa, né, que às vezes falta até a memória aqui para me dizer tudo que está envolvido, não é? Mas a gente tem muito tempo ainda para estudar equações. Bora lá, outra maneira de reduzir. Por exemplo, eu tenho aqui x mais 2 multiplicado por x menos 3 igual a x mais 4 ao quadrado. Vamos lá, vamos estudar isso daqui. Por exemplo, a questão pede para você reduzir, não é, essa equação para verificar se você realmente chega em uma equação do segundo grau